Olá, boa noite. Estamos começando o Papo sobre Tela. Esse é o primeiro vídeo do nosso programa, né? Eu sempre quis fazer um programa sobre arte. Eu tenho o canal aqui Cabeça Facetada, né? Já há algum tempo. E aí, conversando com o Oscar D'Ambrosio, que é um crítico de arte, conheci ele através de grupos de arte, encontros que a gente faz entre artistas. Nesses encontros eu me identifiquei com ele, gostei das ideias, da maneira como ele pensa a arte e propus para ele de fazer esse programa. E ele topou e hoje ele está aqui com a gente. Alô, pessoal. Oi, pessoal. Obrigado, Rogério, pelo convite para a gente estar meio conversando sobre arte aí com as pessoas. A ideia, né, Oscar, é que a gente estava conversando agora há pouco, né, é de fazer um bate-papo mesmo, né, esclarecer as dúvidas das pessoas, tocar em assuntos, às vezes, polêmicos. Tudo que envolve a arte a gente vai estar aberto aqui para falar. Queria apresentar o Oscar, né, o Oscar é um mestre, né, ele é pós-doutor e doutor em educação, arte e história da cultura, né, tá vendo aqui o currículo do Oscar aqui, é incrível, né, mestre em artes visuais, jornalista e crítico de arte. E o Oscar também, ele tem várias atividades, né, como professor, como crítico de arte, como curador e também trabalhando em seleção de salões de arte. Então, o Oscar pode acrescentar muito aqui para a gente, né? E essa foi uma ideia que eu achei que era diferente, assim, ter um artista plástico, né? Eu sou publicitário, artista plástico, desenhista, tem uma série de atividades aí também que depois a gente vai falando, mas eu achei bacana, assim, diferente ter um artista plástico. Pelo menos eu nunca vi, assim, um programa assim com um crítico de arte e um artista plástico. Os caras às vezes falam que ele não é crítico de arte, porque ele até tem uma postura diferente, ele vai explicar isso pra gente, mas eu acho que ele é um cara bacana, assim, que tem ideias que ele me fez mudar de ideias sobre alguns preconceitos que eu tinha, alguns conceitos, e ouvindo Oscar eu acho que evolui muito como artista e até como a maneira de eu entender a arte, assim. Então eu pedi para você, Oscar, falar um pouquinho sobre você e conta um pouquinho da sua história. A ideia realmente é reforçar o que o Rogério disse, né, conversar com vocês. Então hoje, principalmente, que é o primeiro dia, né, a estreia, então talvez vocês fiquem meio inibidos, né, de fazer perguntas. Se a gente não responder hoje as dúvidas que surgirem ou os comentários, a gente cria uma pauta, né, também para o nosso encontro da próxima semana. Então a minha formação é jornalismo e letras, né, eu fiz essas duas faculdades, essa foi minha formação acadêmica, e em 99 aconteceu um fato que mudou a minha vida, que eu vou contar brevemente aqui, só para aquecer a conversa, que me levou, né, a estar aqui hoje, até esse gentil convite do Rogério e as atividades que ele mencionou. Na época eu trabalhava na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, né, aqui em São Paulo, na reitoria, e nós tivemos que organizar uma exposição de um artista plástico chamado Valdomiro de Deus, que é um artista naif, né, brasileiro. Alguns consideram, inclusive, né, ele mesmo, inclusive, se considera o maior artista naif brasileiro vivo, né, e com todas as discussões que esse nome naif traz, né, esse pode ser um dos temas, inclusive, da gente debater. Mas, de qualquer maneira, o interessante é que nesse dia eu conheci o Valdomiro, que era uma reunião, era um bate-papo de uma horinha no máximo, e essa conversa se alastrou por 6 horas. Foi uma conversa longa, né, onde ele contou a vida inteira dele. Para quem não conhece o Valdomiro tem a boa cultura da Bahia, né, então ele fala, né, ele é um orador excepcional, mesmo hoje com mais de 70 anos, é encantador ouvir o Valdomiro contar as histórias. E ele me contou a história inteira da vida dele, né, nessas 6 horas de conversa, ninguém entendendo nada, né, porque todo esse tempo falando com o Valdomiro, e quando acabou a conversa, ele bateu no meu ombro, né, e falou: Oscar, não, adorei você é um cara legal, você é o cara certo para fazer o livro da minha vida. E, de fato, isso mudou a minha história, né, porque eu acreditei nisso. Depois eu vim a saber que o Valdomiro já tinha feito isso com várias pessoas, né, mas eu fui o primeiro, talvez, que incorporei totalmente esta mensagem, e eu fiquei um ano, né, com o Valdomiro, ou seja, né, pesquisando a trajetória do Valdomiro, os amigos do Valdomiro, a pintura, o estilo, o currículo, né, as exposições que ele fez no Brasil e no exterior, e esse livro saiu em 2000, no comecinho de 2000, que se chama Os Pincéis de Deus. Para fazer esse livro do Valdomiro, eu entrei em contato com um mundo de artistas desse universo, chamado de arte naif, que é um universo muito peculiar, um universo que sofre um grande preconceito. A partir disso, eu montei um site, né, que está no ar até hoje, né, que é oscardambrosio.com.br, e eu comecei a colocar todos os textos, as apresentações que eu fazia nesse site. E hoje isso cresceu, né? E uma coisa foi puxando a outra. A partir desse livro, eu comecei a escrever sobre alguns artistas naifes, depois acabei indo um pouquinho para o pessoal da Santa Marcelina, da Aquarela, fiz alguns trabalhos com eles, depois mergulhei na arte contemporânea, né? Uma arte mais conceitual, vamos chamar assim, né? Esse é um outro tema também, né? O que é arte contemporânea? Podemos debater horas sobre isso, mas de qualquer maneira vamos pensar mais uma arte mais conceitual. E esse talvez seja um diferencial, né? De não ter preconceito
preconceito com os estilos. Você tem muita gente que fala de arte do século XIX, ou de arte naif, ou de arte conceitual, como eu mencionei agora, mas assim, eu acabo permeando um pouco essas áreas, né, essas várias áreas. É um pouco essa ideia do renascimento, né, de que você tem tudo ao mesmo tempo agora. E isso me fascina muito. Então a minha vivência, né, para finalizar essa rápida apresentação, é um pouco uma vivência de ateliê com os artistas. Então desde 99, né, então já é um tempinho, né, eu frequentava um ateliê, eu visitava um ateliê. E desse ateliê eu produzia um texto. Então isso me levou a falar desde o Marcelo Grassmann, né, que é um marco na gravura, até um Gustavo Rosa, né, com as suas figuras gordinhas, né, que alguns não gostam, mas ele é um marco, de certa maneira, a ser discutido por aqui, desde um Valdomiro de Deus, que é um artista naif, né, até artistas como o Vitor Misael, né, que é um grande artista, né, contemporâneo. Então, essa capacidade, ou essa tentativa de mergulhar nesses vários discursos, eu acho que isso que me dá, de certa maneira, né, essa vontade de conversar mais, de conhecer mais as pessoas, e como, né, foi colocado aí na telinha, né, o Rogério colocou, de responder dúvidas, né, porque aí você tem a participação em salões, né, felizmente o pessoal me chama bastante para fazer salão de arte, e aí você vê absolutamente de tudo, né, Rogério? E eu acho que é aí que está a riqueza, aí você começa a entender que não é joio e trigo, mas são diferentes expressões visuais, né? Uma coisa, Oscar, que você já citou em outros bate-papos, essa diferença. Tem horas que você analisa um artista pela expressão dele, independente de qualidade técnica, independente de estilo, você tem essa capacidade, esse é um jeito bem legal, assim, de entender a proposta do artista. Mas tem momentos que você está numa seleção do salão de arte, e isso é diferente. A maneira, esse olhar sobre o trabalho do artista, quando um olhar de observador, um olhar de interesse, de entendimento para uma obra é uma coisa, né? O olhar de seleção de salão de arte é outra. Eu acho que esse é um tema muito importante, né? A gente vai falar aqui de assuntos que são para todo mundo, né? Todo mundo que gosta de arte, que aprecia a arte, não necessariamente somente para artistas, mas a gente pode abordar temas específicos para artistas, que eu acho que tem muita gente que gostaria de ouvir isso e não tem para quem perguntar, né? Pegando o seu gancho, Rogério, porque são mecânicas diferentes, né? Uma coisa é você tem 600 candidatos para uma sala, né? Pensando no salão tradicional, né? Um salão físico, em que você vai ter 60, 80, no máximo, trabalhos. Então, e isso não é feito sozinho, claro, né? Isso é feito em uma comissão, e essa comissão tem uma responsabilidade de selecionar. E aí você tem que realmente, né, separar, seguir uma linha de raciocínio, conversar com os colegas que estão no júri. Isso é uma mecânica. A outra é aquela que eu estava descrevendo inicialmente, é você mergulhar em um artista. Porque cada artista tem uma relação própria com o mundo, né? Tem uma inteligência visual, que eu costumo chamar. Ele vai se relacionar com a sociedade e com ele mesmo de um jeito diferente. E você, no momento que você vai analisar, entre aspas, né, que você vai conhecer esse artista, discutir o trabalho, fazer uma leitura de portfólio, o que seja, se você não entra na cabeça desse artista, isso exige uma grande humildade, porque você tem que abrir, né? Tem que se despojar de uma série de conceitos, de preconceitos, de visões de mundo, para entender por que aquela pessoinha quer colocar um celular desligado e um cubo branco. Para quem aí não é... Cubo branco é aquela sala tradicional, né? Toda pintada de branco. E ele chama essa instalação de X27/3. E aí você pode ter uma reação negativa, né? Dizer, caramba, esse cara é louco. E outra reação, que eu acho que é a mais saudável, e essa que o Rogério está me provocando no bom sentido, né? É tentar entender por que cargas da água X27/3, por que o celular desligado, por que o cubo branco. E o artista que pensou nisso, você só descobre conversando com ele. Porque é muito diferente você analisar o trabalho, a obra de um artista que você acompanha ele, que você já foi no ateliê, que você acompanha, que você vem seguindo ao longo dos anos, entendendo a linguagem que ele está construindo, de uma arte que apareceu ali na tua frente num salão e você tem que decidir se vale a pena para aquele salão ou não, né? Isso é complicado e tem essa questão que você colocou também. Não é só uma pessoa que decide quem vai ser selecionado ou não para o salão. É um grupo de pessoas que foram ali convidadas para fazer essa escolha e tem que ter um consenso, né? Não, e aí a questão de conversar é fundamental, né? Então, saber conversar de arte também é algo que a sociedade, como um todo, aliás, né? A sociedade perdeu um pouco
esse hábito de conversar. Eu acho que felizmente, né, se pode dizer isso, né, quer dizer, em plena pandemia, claro, mas os encontros virtuais, né, que nós poderíamos estar fazendo isso há muito tempo, antes da pandemia. Já tinha tecnologia para Sim, isso. já estava tudo aí. E a gente não usava, usava esporadicamente, ou usava mal, né? E a gente aprendeu, foi obrigado a aprender, infelizmente, né? Claro, com esse curso enorme de vidas de pessoas enfermas, mas a gente foi obrigado a aprender. E acho que foi obrigado também a reaprender a conversar, porque os nervos, né, não só dos artistas, os nervos da sociedade estão à flor da pele. Então, às vezes, uma palavra mal colocada, um tom de voz mal colocado, uma imagem que está aqui no fundo, né, sei lá, um quadro que eu tenho aqui na minha casa, né, que eu estou falando aqui de casa, por exemplo, uma imagem que está aqui no fundo pode, de repente, ofender alguém por alguma ilação que a pessoa faça, e às vezes pode ser uma mensagem mesmo, né, que eu quero passar, e às vezes pode ser um objeto que inadvertidamente ficou aqui no fundo da minha casa, e eu não quero passar, eu não quero transmitir nenhuma mensagem. É a brincadeira da gola, né? Acho que se, por exemplo, se eu me apresento aqui, né? Se eu mudo aqui, né? Se eu chego aqui para falar com vocês, né? Com a gola, né? Toda levantada, etc., né? Nessa posição, é uma coisa, né? Muda totalmente. E no momento que eu optei, né? Por deixar a gola numa posição, né? Mais tradicional, mais comportadinha, é uma mensagem que eu estou passando. E vocês leem essas mensagens o tempo todo, né? Principalmente quem é artista daqui na live, né? Deve estar olhando os quadros que estão aqui no fundo, né? E pensando, de quem são esses quadros, qual que é a história deles. Então, na minha casa, então realmente são trabalhos que eu aprecio. Às vezes eu aprecio até mais a pessoa do que o trabalho, isso é muito comum. Né? Há pessoas excepcionais, que às vezes o trabalho não vai ficar para a história dos livros, mas são pessoas excepcionais. E essas pessoas te dão uma obra com carinho, e acho que ela tem o seu lugar, né? Um local de afeição. Aqui não é um museu, aqui é a minha casa. Então tem essas relações também carinhosas, né? Que os artistas deveriam ter até mais entre eles, né? Porque o artista é um ser meio solitário, né? O Rogério pode falar melhor do que eu, mas o ato de produção é um ato solitário, em última análise, né? Essa é uma das coisas que eu aprendi com você. Assim, é claro que eu sempre respeitei todos os colegas, todos os artistas, mas a gente tem aquela natural da gente ficar julgando o trabalho alheio, né? E eu já vi você falar muito sobre isso, né? Sobre esse respeito, e que devia ter menos picuinha entre os artistas, né? Os artistas devem se respeitar mais. Para mim é mais fácil. Eu acho que para o artista é mais fácil, porque ninguém espera da gente que a gente faça críticas. Né? Então, tudo bem, fica na sua, né? Não precisa falar sobre nenhum trabalho. Uma pessoa que carrega esse título de crítico de arte, eu acho que todo mundo espera uma crítica, e é bem difícil, eu acho. Por isso que eu não sou, né? Deixa cada um na sua. Eu acho que é bem complicado, né? Mas eu acho que a gente tem que estar aberto para aprender e evoluir sempre, né? Começar a entender isso. E eu sempre falo para todos os artistas assim, tem que ter união. Ninguém deixa de comprar um trabalho de um artista para comprar do outro, né? Não é uma concorrência entre artistas. As pessoas compram porque elas acham que vale a pena, ou elas se apaixonaram pela obra. Tem uma série de coisas. Acho que esse é um assunto bacana também que a gente pode falar. Eu queria uma pausa aqui só para fazer os avisos tradicionais do YouTube, né? Pedir que vocês curtam a nossa live, deixem aquele like bacana, isso ajuda pra caramba o canal, né? Ajuda para que a gente possa fazer mais vídeos, para que a gente possa fazer esse bate-papo aqui crescer. É importante que a gente receba o like de vocês, tem aquele sininho das notificações também, que é importante, e compartilhar, né? Quanto mais vocês compartilharem, melhor. A gente está tocando nesse assunto da união entre os artistas, né? Que os artistas têm que um ajudar o outro. É lógico que envolve amizade, envolve ego, envolve uma série de coisas. Mas outra coisa que eu sempre falo para os alunos, né, os meus colegas de escola, pessoal que estudou arte comigo lá atrás, lá em 1990, eles são meus amigos até hoje. E a maioria das coisas que eu conquistei na arte, as exposições que eu participei, convites para salões, para exposições, foram através das pessoas que eu conheço, dos amigos. A gente tem que carregar essas amizades e fazer crescer o círculo, né? Acho que, né, não tem que dividir, tem que estar todo mundo junto em prol da cultura, em prol da arte, fazer com que as pessoas vejam mais arte para poder fazer essa troca, né? Acho que o artista tem um pouco dessa... Eu acho que eu me sinto responsável, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, né, como artista, de levar a cultura para as pessoas, de divulgar a arte e ensinar. Eu falo para todo mundo assim, explique para as pessoas o que é a arte, explique o que você está pensando. Né? Não basta só fazer a obra, fazer uma pintura, não é, a gente tem uma responsabilidade maior, uma responsabilidade cultural mesmo. Eu acredito muito nisso. E por isso também que eu queria fazer
né, mais uma justificativa para fazer esse programa aqui, para que a gente possa ampliar essas ideias, debater as coisas e contar para as pessoas o que é arte. Veja que as pessoas não sabem o que é arte abstrata, não conseguem entender qual a diferença, o que significa, né? E é coisa que as pessoas, todo mundo devia aprender na escola, né? Devia aprender na escola primária. Eu acho que a educação em arte é uma educação para a vida, né? Isso é meio lugar comum que eu estou falando, mas é algo que a gente não aprendeu a praticar, né? Em É termos comum, mas generais, até hoje não rola, né? A gente precisa ficar falando. Exatamente, quer dizer, todo mundo sabe disso, todo mundo fala isso, acha que é bonito, mas o fato é que educação tem aquele problema que a gente conhece, né? Educação e arte, você tem um resultado de longo prazo. A mesma coisa vale para uma carreira artística, né? O Rogério comentou agora essa questão de venda, por exemplo. Tem algo imponderável, né, nisso. Quer dizer, o que faz, né? Algumas pessoas gostem de um quadro e se apaixonem e comprem, façam questão de comprar, e aí você olha para esse mesmo quadro e você não sente nada, ou até sente uma rejeição, porque você não gostou da cor, por exemplo. Então, por mais que tenham livros e tratados estéticos sobre isso, existem vários elementos aí que são imponderáveis. Então, como eu comentei, você às vezes compra um quadro pela assinatura. Você quer ter você pode não ser um fã do Di Cavalcanti, vamos pegar um exemplo assim, só bem estapafúrdio, só para ficar mais fácil para conversar com vocês. Você pode não achar que Di Cavalcanti é um grande pintor, um dos maiores pintores brasileiros, mas é status você ter um Di Cavalcanti em casa. Quer dizer, se você for de uma certa camada social, uma camada social mais alta, né, o fato de você ter um Di Cavalcanti te coloca, né, como diria o ex-técnico do Flamengo, né, te coloca em outro patamar. Eu tenho um Di Cavalcanti. A pessoa não vai nem perguntar como é esse Di Cavalcanti, que década foi. Isso é pergunta mais de especialista. Mas ela vai, nossa, né? Então o Rogério tem um Di Cavalcanti em casa. E parece que isso te coloca em um patamar de superioridade. No fundo, né, a arte, infelizmente, né, Rogério, ela acaba tendo, ela é utilizada nessa questão de status também. A gente sabe disso, né? Você falar que tem um Romero Brito em casa original, independentemente se você gosta ou não do Romero Brito, eu sei que você gastou muito dinheiro para ter um Romero Brito original. E provavelmente, né? Então, eu já sei disso. E as pessoas sabem disso, né? E eu sempre lembro dos anos 70, uma coisa boa dos anos 70, entre muitas, né? Foi aquela questão da reprodução, né? Onde as gravuras começam, né? A ser praticadas e, entre aspas, né? Todo mundo podia ter uma gravura em casa. Quer dizer, isso é maravilhoso, né? Isso, naquele momento, era uma revolução conceitual, né? Eu posso ter por, sei lá, R$200 que fosse uma gravura e eu não posso ter uma obra original. Então, você conseguir ter obras de arte originais na sua casa é algo fantástico. Agora é algo que se perdeu, né? Eu sempre faço essa pergunta: quem tem escultura em casa? Porque quadro até as pessoas têm um quadro e tal, que ganhou, comprou, se apaixonou. Mas escultura, ninguém tem. Eu sou só artista. Já vi algumas casas com escultura, mas muito pouco. Não, isso é interessante, porque mesmo a escultura, em termos de salões, né, que você tinha colocado, você faz uns. Eu fiz esse ano, acho que ano passado, né? Uns 3 salões e tal, e você tinha nos salões a quantidade de esculturas é cada vez menor. Bronze nem pensar, né, pela questão do custo. Então vamos tirar um pouco custo, né? Que o custo, né, é elevado, né, a fundição, tudo isso. Mas mesmo, sei lá, uma resina, né, materiais um pouco mais baratos, você tem um número cada vez menor de escultura. O porquê disso? Também porque quando se ensina arte na escola, acho que o Rogério passou pela mesma experiência que eu, no máximo a gente aprende pintura, né? Assim, a história da arte. A história da arte ela é feita como se fosse só de pintura, acho que todos nós passamos por isso. Tirando as esculturas gregas, né? De lá para cá, meio a escultura parou, e não parou. Você tem grandes escultores contemporâneos, inclusive, né? Mas a escultura, hoje em dia, ou ela é monumental, né? Tipo Ai Weiwei, essas coisas da China, né? Isso, quer dizer, assim, que são obras públicas. Kapoor, né? Que faz coisas isso, coisas muito grandes que são públicas, né? Ou de instituições, mas raramente você vai ter na sua sala, né? Uma escultura. E eu acho que isso gera também um desinteresse, né? Também dos alunos, né? Principalmente pensando em escola de arte, porque tudo bem, eu vou fazer escultura para aprender a fazer, mas depois dificilmente você vai vender escultura. Triste também, mas é verdade. Eu estava falando dessa coisa de respeito e dos artistas respeitarem os caras. E hoje é o Dia da Mulher, né? Então eu acho que até a gente colocou um assunto bacana de a gente falar. Aproveito para dizer também que teremos convidados, né? Vamos convidar vários artistas, outras pessoas do meio das artes para vir aqui bater papo com a gente. Claro, muitas mulheres, né? Eu acho que até as mulheres estão sempre nessa luta, né? De espaço no mercado de trabalho e tudo mais.
Nas artes, eu acredito, por ser um pouco mais aberta, né, as pessoas têm a mente um pouco mais aberta, as mulheres têm uma participação bem grande. Embora, né, quando a gente está estudando arte, na história da arte quase não tem mulher. Isso tem mudado, acho que recentemente tem melhorado um pouco. A gente tem uma grande artista aqui no Brasil, talvez a mais reconhecida, que é a Tarsila, né? Então acho que uma grande referência aqui de artista para os brasileiros é uma mulher, mas ainda tem muito para desenvolver ainda, né? Tem muito para crescer. A gente tem vários casos na história, como a Jeanne Claude, né, a esposa do Cristo, que as pessoas nem lembram, ela assinava as obras junto com ele, né? Mas as pessoas falam obras do Cristo, não falam obras do Cristo e da Jeanne. É uma coisa que a gente precisa desenvolver, precisa estar falando sempre. Acho importante o Dia das Mulheres, porque todo dia a dia, mas é um dia para a gente tocar no assunto, né? Tocar mais, de uma maneira mais forte nessas feridas, aí fazer a coisa acontecer e que nesse Dia das Mulheres a gente possa realmente impulsionar a discussão para o ano todo, né? Eu acho que é uma discussão importante, que eu quero trazer bastante aqui, toda a questão de preconceitos, questões raciais, que eu acho importante a gente tratar, já que a arte é feita por pessoas de cabeças teoricamente mais abertas, né? Tem uma aceitação maior com o diferente e com as igualdades. Então a gente tem que tocar mesmo nesses assuntos, tem que trazer. Eu quero trazer vários convidados aqui que possam falar, né, com mais propriedade até do que a gente. Acaba que nós somos dois homens aqui falando do Dia das Mulheres, mas é que hoje era a primeira live, né? A gente está começando hoje e a gente acabou nem convidando ninguém, mas prometo que logo a gente vai trazer gente importante aí, mulheres importantes que estão atuantes agora na arte, né, para ajudar a gente nesse debate, né. E eu queria que você falasse um pouco, Oscar, sobre... Eu sei que você tem um estudo grande sobre o feminino, principalmente sobre os arquétipos femininos na arte, né. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse seu trabalho de estudo nessa área, né. Sim, na verdade, quando a gente pensa em arte e em mulher na arte, o que a gente tem na história da arte é geralmente a visão masculina, né, sobre a mulher. A maior parte das esculturas, por exemplo, que nós conhecemos sobre as mulheres, né, grande parte delas, excetuando a Camille Claudel, né, que é uma exceção, que é fora da curva, a maioria das esculturas sobre mulheres, sobre o corpo feminino, essas obras são feitas por homens, né. Então nós temos o Jung, né, que todos vocês conhecem, o grande psicanalista, né, o Jung, ele desenvolveu todo um estudo sobre arquétipos femininos baseado em 6 deusas, né, do mito grego. Então tem um estudo, né, exatamente que eu faço a partir dessas 6 deusas. Quer dizer, não é meu também, na verdade, né? A gente vai somando coisas de várias pessoas, claro, né? Mas eu tento meio condensar a partir de 6 deusas do mito grego, né? A gente pega justamente obras de arte onde esses arquétipos aparecem. Então, muito rapidamente, só para dar uma pincelada, né, para não o objetivo não é focar nessa questão, mas você tem, por exemplo, um arquétipo relacionado a Afrodite, né? Afrodite, que é a Vênus, né? Afrodite é o nome grego, Vênus é o nome latino, e que é justamente a deusa, né, que está ligada ao amor, à beleza, e principalmente a questão da transformação, a questão da metamorfose, né? E essa metamorfose, né, que eu estou mencionando aqui, ela se expressa muito na arte de várias maneiras. Por exemplo, vamos pegar um símbolo tradicional nas obras de arte, nas pinturas, né, que está no Renascimento e que está, inclusive, em vários trabalhos de arte contemporânea hoje, que são as metáforas relacionadas ao cabelo. Então, se você pensa, por exemplo, o cabelo nas representações de Afrodite, esse cabelo, ele é mais sensual quanto ele é mais solto, quanto ele é mais liberto, ele é mais livre. Então, se você pensa em filmes também, né, uma cena tradicional do cinema francês, por exemplo, né, é a mocinha que tem o coque na cabeça, né, aí quando ela está disponível para o amor, vai encontrar o seu grande momento no filme, a primeira coisa que ela faz, ela tira o coque, né, e balança os cabelos. Existem, né, não só no cinema, mas também na pintura, etc., e nas representações visuais, e daí que a minha análise caminha, essas representações são muito fortes. Então você tem a Afrodite, que é uma delas, você tem a Atena,
Atenas, só para falar do segundo, muito rápido também, que é a deusa da justiça, do conhecimento, da verdade, que são outros símbolos que aparecem nessas representações. O mais tradicional, que todo mundo conhece, é a coruja, por exemplo. A coruja, que ela vira o pescoço, né? Ela não consegue virar 360 graus, mas ela vira 270 graus, na verdade, no máximo. E a corujinha, o que ela faz? A corujinha consegue ver, né, a realidade, entre aspas, sob vários pontos de vista. Então, esse é um outro arquétipo feminino. Aí depois eu pego a Hera, né, que é a Juno dos latinos, que é a deusa do casamento, que são as relações estáveis, que é a ideia do equilíbrio, da harmonia, das mulheres, né, sejam artistas ou não, e das obras de arte, que se fundamentam exatamente com esse equilíbrio, né, acima de tudo, em todos os momentos, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, o equilíbrio é fundamental. Aí você tem uma quarta, que é a Hestia, que é a Vesta, né, dos latinos, que é a deusa da religião. A Hestia, só para lembrar muito rapidamente vocês, ela não é a única deusa, né, ou uma das poucas deusas ou representações simbólicas que ela não tem figura humana. Ela é representada por um fogo. É aquela velhinha que você coloca para sua santa de estimação na sua casa. Você acredita na Virgem de Guadalupe, por exemplo, do México, né? Você foi ao México, comprou em algum lugar uma estátua, né, dela, uma esculturinha, e você coloca lá o quê? Você coloca uma vela acesa. A Hestia, exatamente, é uma representação dessa vela. Essa vela que ela está constantemente acesa e é justamente um ponto de contato entre o mundo profano, o nosso mundo, né, do dia a dia, e o mundo sagrado dos deuses. Então, aí esse é o quarto arquétipo, né? Aí você tem depois a Ártemis, né, que é a Diana, que é a deusa caçadora, que é a deusa independente, que é a deusa virgem, que é a deusa solitária, ou seja, ao contrário de Afrodite, que está constantemente disponível para o amor e não pensa nas consequências desse amor, o arquétipo de Ártemis é o contrário. Ela preserva a sua virgindade, ela está ligada à lua, esse grande princípio, né, que é a lua e todas as questões em volta dela, inclusive a lua que rege as menstruações, por exemplo, a lua que rege as marés. E o sexto arquétipo, que é o de Deméter, né, Deméter e Perséfone, né, que são mãe e filha, então na verdade são duas deusas que estão ligadas, que é a ideia da nutrição da primavera. Mas a Perséfone, ela fica parte do ano, ela fica com a mãe na Terra, no universo telúrico, e parte do ano ela fica no universo subterrâneo, o universo de Hades, o universo dos mortos, o universo do inferno. Então ela tem essa mutação, né, o tempo todo. Então ela tem momentos muito depressivos e momentos de grande euforia. E a simbologia disso, por exemplo, nos rituais, né, vinculados à agricultura é imensa, é muito grande, e as representações visuais de tudo isso estão o tempo todo. O Rogério fez a homenagem dele, deixa eu homenagear artistas mulheres que eu gosto também, não vou falar sobre ela, só vou citar, mas tem a Marina, né? A Marina Abramovic, que eu acho que, né, a história da performance, não se pode pensar na história da performance, né, a história da arte sem lembrar da Marina. Modernamente tem uma pintora que eu gosto, ela é uma performer, uma pintora, uma artista, que é a Kozama, né, que é essa pintora japonesa, que ela escolheu, né, morar numa instituição, né, para pessoas com esquizofrenia, né, ela tem esquizofrenia, e transformou a esquizofrenia dela em obra de arte, né. Ela tem TOC também, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e todos os trabalhos dela têm pontinhos, né, tem bolinhas. Tem um trabalho assim, é totalmente fora da curva, né? Tem um exemplo que é sobre uma mulher, vamos aproveitar então, né, pegando o seu gancho, né, do dia, que é o caso da Yoko Ono, né? A Yoko Ono tem uma instalação que é famosa, né, que é aquela que chama Yes, né, que na verdade, para quem não lembra agora de cabeça, é uma escada, como se fosse uma escadinha de pintor, né, que você sobe essa escadinha e tem uma lupa, né, no alto, penduradinha no teto, você pega essa lupa e quando você olha para o alto, você tem, né, a palavra Yes escrita pequenininha e você só consegue enxergar colocando a lupa. Essa obra, quando ela foi montada originalmente, né, em Nova York, ela era interativa. Quer dizer, a ideia é que a pessoa subisse a escada de fato, que ela entrasse naquela sala, né, e não sabia o que fazer para subir a escada e olhar o que estava escrito. Quando ela foi exposta recentemente, não tão recentemente, né, quando foi exposta aqui no Centro Cultural Banco do Brasil também, pelo menos quando eu fui, não sei se o tempo inteiro estava assim, mas quando eu fui, as pessoas não podiam fazer essa interação, porque ela já foi canonizada, né? Então, porque algumas interações funcionam com a surpresa, elas funcionam a primeira vez, né? Depois elas perdem a graça, né? Porque a graça é exatamente a surpresa, né? É você propor algo que antes
ninguém fez ou fez de um jeito diferente. E depois que todo mundo sabe qual é o jogo, qual é a brincadeira, você já tem que pensar uma coisa diferente. Então a arte contemporânea tem esse desafio, né? Aliás, isso é uma questão de mercado, é um outro assunto, né, Rogério? Mas assim, o mercado hoje exige do artista plástico praticamente uma coleção nova todo ano, né? Como se fosse moda, né? Você tem que ter algo novo para oferecer para o teu mercado. E aí tem uma discussão. Vou fazer algo parecido ou algo totalmente diferente? Mas eu acho que a primeira função, né, de alguém que se diz, né, que atua nessa área, o crítico, ou que seja, né, um acadêmico da área, primeiro é você entender o que a pessoa está propondo. Tanto que hoje em dia é cada vez mais comum isso, né? Você pergunta para o artista, né, qual é a sua proposta? Você tem muito artista que é bom de discurso, então ele consegue escrever um texto de uma página maravilhoso sobre o trabalho. Mas o que o artista é? Ele é um artista visual, né? Se essa é a proposta. Então ele vai te mostrar o quadro. Se você olha o quadro, né, e não dá, né, não dá um match, né, que não acontece, é muito esquisito que eu tenha que ler um texto de uma página para entender o quadro. Porque as grandes obras de arte da humanidade não têm legenda, né, não tem obra explicativa. Elas são obras de arte porque elas se comunicam com as pessoas. Eu acho que você tem que estar aberto a qualquer tipo de trabalho e saber conversar sobre ele, né? E acho que a grande questão é o seguinte, aquilo que o artista se propõe a fazer e aquilo que ele faz de fato. O Marcel Duchamp, né, o cérebro Marcel Duchamp, o que ele vai dizer? Que o que alimenta o artista é que isso nunca dá certo. Ele diz que sempre que você faz, está abaixo do que você quer fazer. E é isso que te move, é isso que te motiva a continuar. É um bom argumento do Duchamp. Então, creio eu que quando você vai conversar com o artista e conhecer o trabalho, a primeira coisa é essa, entender a proposta e ver se ele atingiu, como atingiu, e como pode, né, vir a atingir isso. Aí você vai conversando. Não pode ser dogmático, né? A gente vive uma era em que os dogmatismos acabaram já há algum tempo. A última obra que a Frida Kahlo fez, né, que é um ícone, né, enquanto mulher e enquanto artista, é exatamente uma natureza morta de melancias, né? E no meio das melancias ela coloca, né, viva la vida, né, viva a vida. A gente nunca vai saber exatamente o que levou, né, a Frida Kahlo, próxima da morte, a escolher o tema de uma natureza morta de melancias. Então você pode viajar aqui dias, né, a questão da vida, da cor, etc, etc. Tem muito o exercício da pintura, né, de fazer a melancia, né, de trabalhar com essas cores vivas que a melancia tem. E essas são as questões que eu acho que motivam os artistas visuais, né, acima de tudo. Você pode fazer qualquer assunto, como você falou. Pode ser uma paisagem, poderia ter sido uma paisagem, poderia ter sido a Casa Azul, mas o fato é que por algum motivo ela escolhe aquela obra e que vira um ícone, né? Por ter sido a última que ela conseguiu pintar. E aliás, a Frida Kahlo, que aproveitando hoje também, né? Que 11 entre 10, né? Mulheres, né, vão considerar a Frida talvez a maior pintora, né? E eu sempre digo o seguinte, né, que talvez não seja a obra dela, a obra plástica, a obra visual. Você falou da Tarsila do Amaral também, né? Dá um pitaco também. Você tem uma grande pintora que particularmente, né, e isso é o motivo também de um grande debate. Particularmente eu gosto mais que a Tarsila que a Anitta. Eu acho a Anitta Malfatti uma pintora excepcional, com todas as questões envolvendo, né, a crítica do Monteiro Lobato. Ela acabou regredindo, entre aspas, né? Quer dizer, ela fazia um trabalho muito adiante e ela volta, mas as últimas pinturas da Anitta, por exemplo, são muito interessantes, né? Porque ela se isolou depois, né, de ter sido criticada pelo Monteiro Lobato. Então, essa questão do gosto em relação à Tarsila, além da importância histórica dela, mas é um pouco também porque você vai estudando a Tarsila, né? Todo mundo na escola, de um jeito ou de outro, passou pela Tarsila. Você tem a recuperação de nomes também, né? Que é algo também muito interessante. Nomes esquecidos na história. Muita gente também, né, conhece Picasso por ser um sedutor, né? Até o filme ajudou nisso, né? Ver Picasso como um grande sedutor das mulheres, né? E não pela importância dele, né? Em tudo que ele fez. Quando ele fez cerâmica, quando ele faz a Guernica, tudo que o Picasso faz é superlativo, né? Oscar, então eu queria agradecer você.